Eu fico pensando, pessoal, o que vai acontecer quando o juízo de Deus estiver sobre essa terra. Você sabe que a Igreja Católica matou milhões de cristãos no mundo durante a perseguição. E a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 14 e versículo 8, ela diz assim: "E outro anjo seguiu dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deva beber do vinho da ira da sua prostituição." Então, um dia, essa Babilônia, ela vai cair. Eu acredito que ela vai cair. Muitas pessoas entendem que o anticristo, ele poderá vir dos Estados Unidos, ou quem sabe até mesmo de Roma. Eu não acredito assim. Eu acredito que o anticristo, ele sairá da religião islâmica. Ele sairá da religião islâmica. Jesus, quando ele falava com os judeus, que mataram Jesus, na verdade, ele diz: "Eu vim em nome de meu Pai, com sinais e prodígios, e vocês não creram, não acreditaram, não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis." Então esses dois grupos, tanto o Império Romano, os papas, que perseguiram e mataram milhões de pessoas, eles vão ter um acerto de contas no final dos tempos. Se você for ler lá em Zacarias, você vai ver o juízo que virá sobre a nação de Israel. Agora imagine, no caso da Igreja Católica, que matou milhões de pessoas inocentes, pessoas que buscavam a Deus, pessoas sinceras com Deus, o juízo que ela terá. E da onde virá esse juízo? Senão de um povo que diz adorar um Deus único, que é Alá, no caso. E eles já demonstraram isso no passado, uma vez que o Papa, na época, acho que o Benedito, ele falou algo contra, no caso, o Islã, e eles prometeram que eles estavam bem próximos, né, no caso de Roma, e que eles poderiam, né, reagir, né? Eu não me lembro quais as palavras foram usadas na época, mas é fato que eles entendem que o catolicismo é idólatra, e o juízo provavelmente virá dessa nação, uma nação que professa um Deus único, que não aceita a idolatria. Isso está escrito nos livros sagrados, nas tradições do Islã. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, ele diz na sua palavra, em Apocalipse capítulo 18, ele diz assim: "E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela." Você lembra que Apocalipse fala que as almas que estavam debaixo do altar de Deus, eles clamaram: "Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não julga a nossa causa?" No caso ali eram as pessoas que tinham sido perseguidas e mortas pelos perseguidores. Isso está em Apocalipse também. Então, esta lei, a lei do retorno, ela funciona muito bem. E pode ter certeza que essas coisas, elas não vão ficar impunes. Quando a Bíblia fala sobre Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, se refere ao fato de os impérios antigos, todas as vezes que eles conquistavam outra nação, outro império, os deuses daquele império vencido era levado pelos conquistadores para fazer parte do seu panteão de deuses. E eles, de certa forma, passavam a servir aquele novo império. Então, todas as vezes que um império conquistava o outro, os deuses iam passando, né, de império para império, até chegar ao Império Romano, que depois de cristianizado, né, ele colocou, né, estas adorações aos deuses antigos dentro da igreja cristã, no caso, adoração ao sol, e muitas festas que existem hoje, ou comemorações desses deuses antigos. Então, quando Deus chama Roma ou
Igreja Católica de Babilônia, mãe das prostituições, está se referindo a isso, porque a Babilônia, por ser um império poderoso que teve sob domínio a maior parte da terra naquele tempo, ela influenciou muitas nações com a idolatria. Então, a mesma coisa aconteceu com a Igreja Católica, com o papado, né? A idolatria ela é mundial, né? Influenciada pelo catolicismo. Entenda que esse juízo de Deus virá por causa dessa perseguição que matou milhões de cristãos. Mas existe esse alerta de Deus para que as pessoas saiam da grande Babilônia, para que não incorras nas pragas que virão sobre a Babilônia.